Opa, fala pessoal! Muita gente preocupada com uma possível taxação dos dividendos, tá? Pode ir colocando aí na tela, recebi vários comentários. Então, eu acho que sim, acho que deve haver taxação. A gente vai falar sobre ações, fundos imobiliários aqui, tá? E, obviamente, a gente tem como se precaver, né? A gente tomar algumas atitudes para proteger, preservar o nosso patrimônio investido. Então, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou separar ele em 3 partes, ok? Sendo que a primeira é justamente para falar quais são os fatos, o que realmente está acontecendo sobre ações e fundos imobiliários, essa possível taxação de dividendos. Segundo ponto importante aqui do vídeo, qual o impacto que isso traria para o preço dos seus fundos imobiliários, por exemplo. Eu preparei aqui uma planilha que a gente vai fazer esses cálculos juntos, você vai ver realmente que impacto isso traria para o seu dinheiro e para o preço dos fundos imobiliários. E a terceira parte, obviamente mais importante aqui, é o que fazer nesse momento. Temos algumas atitudes para tomar sim, beleza? E detalhe, um recado rápido aqui para você, tá? Eu deixei um link aqui na descrição porque eu criei um grupo de WhatsApp que vai funcionar só durante essa semana, onde eu vou apresentar o meu curso avançado de investimentos, tá bom? Então, vai ser só para quem estiver nesse grupo de WhatsApp, clica, acessa lá só essa semana, inclusive com oferta de Black Friday, ok? Eu só quero fazer essa oferta aqui para quem realmente estiver comprometido com o seu futuro e quiser estar junto comigo nesse meu curso avançado rumo à independência financeira com os melhores investimentos, beleza? Então acesse o link aí, conversaremos mais lá no WhatsApp também. Agora, indo para o primeiro tópico aqui do nosso vídeo, os dividendos serão taxados? Então essa já é uma discussão, já é um debate que acontece há bastante tempo, né? Desde 2016 eu já vejo pessoas falando sobre isso aqui na internet, então é um debate que é recorrente, né? Então onde tem fumaça, tem fogo. Eu acredito que sim, é possível que a gente tenha uma tributação, né? Uma taxação de dividendos, tá? Até porque o Brasil é um dos poucos países no mundo onde não existe taxação de dividendos. É obviamente que tem que ser feito de uma maneira certa, né? Não é só taxar e pronto, mas eu acho que sim, isso está em pauta no Congresso há muito tempo, tanto que na própria campanha eleitoral, os políticos dos dois lados ali, tanto da esquerda da direita, tinham essa proposta de taxação de dividendos. Então eu acho que é possível que aconteça sim. Agora, o que a gente precisa separar muito claramente é que uma empresa é muito diferente de um fundo. Por que eu estou falando isso? Uma empresa, ela é representada pelas ações na Bolsa de Valores. E um fundo imobiliário, que também paga dividendo ali, é completamente diferente. São características muito opostas. Até se a gente falar dessa parte contábil, né? Uma empresa, ela tem bastante flexibilidade contábil ali, né? Para conseguir chegar num resultado, chegar num lucro e dividir com os acionistas. Um fundo imobiliário não tem muito o que fazer, é um sistema ali muito mais simples. Então, para ele dividir esse aluguel, né, com os cotistas, não tem muito o que fazer, não tem manobra, não tem flexibilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque já foi debatido no Congresso, muitas propostas já foram enviadas e sempre tem essa linha muito clara. Uma empresa, eu acredito sim que vai haver tributação, taxação de empresas, de ações. De fundos imobiliários, eu não acredito, ok? Pelo menos nesse primeiro momento, não deve ter uma taxação aqui. Por que não deve ter nos fundos imobiliários? Por alguns pontos, né? Primeiro, porque é um mercado em crescimento, né? Se ele é um mercado em crescimento, ele precisa de incentivo, né? E a indústria imobiliária, ela é importante para o país. E como os fundos imobiliários em si não teriam um impacto tão grande assim numa receita para o governo, a partir de uma tributação, não acredito que deva acontecer. Em algum momento na nossa vida, a gente pode esperar que tenha tributação em fundo imobiliário, tá? E daqui a pouco eu te mostro que isso não inviabiliza esse investimento. Mas não vejo esse potencial de taxação de fundos imobiliários no curto prazo, até porque em 2021 foi criada aquela lei para os fiagros, né? Com a criação dos fiagros, que eles sim têm uma característica muito próxima dos fundos imobiliários. São fundos, não são empresas. Então, quando a gente olha aqui para as empresas, por que eu acho que vai haver uma tributação? Até porque tem esse espaço contábil dentro das empresas. Então, acredito que deveria ter algum tipo de desoneração fiscal para a parte de produção
né, de criação, precisa haver geração de riqueza, e aí, ok, se for tributar só em cima desse lucro, fica meio que elas por elas, tá? Por isso que eu acho que nas ações deve haver algo sim, enquanto que nos fundos imobiliários não acredito que deva haver uma taxação enquanto esse mercado estiver em crescimento, em amadurecimento. Não sei quantos anos vai demorar, talvez 10 anos, talvez 5, não tem como prever o futuro, mas nesse momento de crescimento desse importante mercado para o país que é o imobiliário, não deve haver essa taxação, beleza? Mas já nos leva aqui para um segundo ponto, uma segunda conversa aqui nessa nossa análise, que é, se acontecer a taxação dos fundos imobiliários, por exemplo, qual que seria o impacto no seu bolso, no meu bolso, como cotistas, investidores? Então, eu preparei aqui uma planilha para a gente ver isso na prática. Eu vou utilizar um fundo imobiliário aqui, bem na prática mesmo, KNCR11, que é o maior fundo da Bolsa Brasileira aqui para os investidores comuns, né? Não aqueles investidores que têm mais de R$1 milhão, que são conhecidos como os qualificados, né? Mas, enfim, é só um fundo imobiliário aqui como exemplo. Se a gente pegar a cota dele lá na Bolsa de Valores hoje, está R$ 99,05, tá? Quanto que ele paga de dividendo, nominalmente ali? R$ 1,10. Esse é o valor do último mês, ok? Isso daí, então, percentualmente, é um dividendo de 1,11% em um mês apenas. Extremamente alto, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que esse fundo imobiliário aqui, como exemplo, está pagando tanto assim porque ele é atrelado, a maioria dos contratos dele são atrelados à taxa Selic. A taxa Selic é alta, né? Os juros do país alto acabam sendo bons para alguns fundos especificamente como esse. Agora vamos imaginar um cenário que existe uma tributação nesse fundo imobiliário aqui. O que vai acontecer? Bom, a tributação então que se estima, se houver, né, alguma taxação de dividendos, é algo em torno de 15%, que é a mesma coisa que está nos fundos de investimento, mais ou menos, tá? Agora, aqui na prática, quanto que isso seria? 17 centavos, ok? Então você já está entendendo aqui o que seria uma possível taxação e também já tira alguns fantasmas, né? Porque muita gente fala assim, se tiver taxação de dividendo não vai mais ser interessante, a gente vai perder muito dinheiro. Perceba, não é 15% do seu patrimônio, do valor que você investiu, é 15% em cima desse pagamento, desse lucro, desse dividendo, tá? Então em cima de R$ 1,10 seria algo em torno de 17 centavos que seria comido ali por esse possível imposto de renda. E na prática, no seu dinheiro, quanto que diminuiria então? Ao invés de R$ 1,10, você receberia 94 centavos e percentualmente a gente chega aqui num valor de 0,94, tá? Então percebe que saiu de 1,11 para 0,94 é menos, ok? É negativo, mas não é tão negativo assim que tire as vantagens do investimento no mercado imobiliário, ok? O mercado imobiliário, um fundo imobiliário, ele é um investimento único, tá? Porque você não tem acesso a comprar um galpão de logística, a um escritório na Avenida Paulista, por exemplo, com seu dinheiro próprio. Você precisa dessa ferramenta, esse instrumento do mercado financeiro, tá? Que são os fundos imobiliários. E além disso, os fundos de papéis, né? Como é que você vai estruturar um CRI de grandes incorporadoras e de grandes empresas como uma pessoa física comum? Não tem como. Então, os fundos imobiliários continuam sendo uma ferramenta, um instrumento de geração de riqueza para o investidor. Além, é óbvio, de ser aquela renda mensal, né? Aquele reloginho, aquela máquina de gerar dinheiro todos os meses. Agora, já começando a encaminhar para o terceiro ponto aqui do nosso vídeo. O que mais faz preço no mercado hoje, lá na Bolsa de Valores de fundos imobiliários, são os juros. É o caminho que a taxa Selic está seguindo e não essa tributação dos dividendos, tá? Até porque, o que poderia acontecer um cenário negativo? Taxação dos dividendos. Automaticamente, no dia seguinte ou no mesmo dia, né, a cotação desses fundos imobiliários lá na Bolsa tenderiam a cair. Tá? Mas aqueles contratos, aqueles pagamentos de dividendos continuam. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que não adianta a gente ficar esperando um dia, se tiver uma taxação de dividendos, aí a gente compra. Né? Por quê? Como eu já te falei aqui, desde 2016 que já tem esse papo de taxação e de lá para cá só trouxe riqueza, né? Tem muito lucro. Quem investiu em fundos imobiliários lá há 6 anos atrás para agora, está sorrindo à toa. Quem ficou esperando uma possível taxação, está triste.
né? Então não adianta ficar esperando, porque um instrumento de fundo imobiliário para o investidor é muito bom. Agora, por que eu ressalto essa questão da taxa de juros? Porque isso faz preço, é renda variável, né? Então a gente tem que entender que quando a gente compra uma cota de um fundo imobiliário, essa cota pode subir ou cair, mas a gente está construindo patrimônio para o longo prazo e gerando renda. Não existe mercado, não existe economia sem um imóvel, né? De várias classes, de vários ativos e várias utilidades. O ponto é, o mercado sempre se ajusta a tudo que acontecer, beleza? E aí o nosso terceiro ponto, então, aqui, o que fazer, né? Quais são minhas dicas nesse momento que eu faço para minha carteira e acho que você deve fazer com o seu patrimônio também. Primeiro ponto, tá? Comprar barato. Essa é a maior proteção que a gente pode ter sobre qualquer volatilidade que o mercado venha trazer. Se tiver taxação de dividendos, a cota pode cair. Sim, a gente vai continuar gerando nossa receita para sempre enquanto a gente for dona dessa cota de fundo imobiliário. Mas essa queda ninguém quer, né? Então como que a gente faz para se proteger num primeiro ponto? Comprar barato. Se você comprar um fundo imobiliário e ele tiver muito caro, se tiver uma queda, vai ser mais acentuada. Agora, se ele já tiver barato ou num preço justo, mesmo que tenha uma queda, você continua tendo um ativo interessante que você comprou a um preço bom, né? O mercado ele se adapta, né? A tendência de longo prazo é valorização, tá bom? Então, primeiro ponto, não compre caro nesse momento. Existem, obviamente, algumas métricas, né, para chegar nessa conclusão, como, por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial, como, por exemplo, uma análise qualitativa dessa capacidade desses imóveis de gerarem dividendos no futuro, trazer isso a valor presente dentro de uma expectativa de taxa Selic, né? Então, existem esses pontos, mas a dica é não saia comprando qualquer fundo imobiliário, principalmente se ele estiver caro, beleza? E o segundo ponto aqui, a segunda principal dica que eu posso passar é utilize as melhores oportunidades, aproveite as melhores oportunidades do mercado. O mercado financeiro para a gente é um grande leque, é como se fosse um supermercado de bons ativos que nos geram dinheiro, né? Então, aproveite as oportunidades do mercado, não só comprando os fundos imobiliários baratos, mas todas as outras classes de ativos. Por que não ter renda fixa nesse momento? Você está pagando tanto. Por que não comprar ações com potencial de crescimento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Eu sou um defensor 100% da diversificação. Por quê? Porque a gente alia segurança com alto potencial de crescimento. Então eu quero aproveitar todas as melhores oportunidades para fazer meu dinheiro crescer, para fazer essa verdadeira máquina de gerar mais dinheiro para mim, para viver de renda, beleza? E mais uma vez eu vou deixar esse convite aqui para você entrar nesse grupo que está no WhatsApp, porque dentro do meu curso, dentro do meu treinamento Lucro Máximo, eu ensino justamente essa jornada. Você quer estar junto comigo, fazendo seu dinheiro crescer mais, para você atingir a sua autonomia financeira? Vou ficar muito feliz de ter você junto comigo, tá bom? Oferta, então, só nesse link que está aqui embaixo. É um grupo de WhatsApp que só vai funcionar nesse momento aqui de Black Friday, tá bom? Tô te esperando lá dentro, então. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time, o Lucro FC.